Fala vascaínos, sejam bem-vindos ao canal Alma Cruz Maltina. Vamos ver o que a Fernandinha e o Venê falaram hoje na SBT Rio Esportes. Você aprova a contratação de Fábio Carille como novo técnico do Vasco? Fernanda, ele é? Sim, e de forma oficial, hein? O Vasco já publicou em suas redes sociais, de forma oficial, anunciando o novo treinador para a temporada 25. O que você acha? Sim, tem experiência. Não foi uma boa opção, por hora vencendo, vota lá, @SBT Rio é o nosso Twitter, você entra lá, segue a gente e vota também. E aí, Flavinho, dá sua opinião aí, Como eu falei, você quer dar a sua opinião? Claro. Eu quero a opinião de vocês depois do BT. Inclusive, o Venê tem informações sobre o olhar do Vasco em relação ao Renato Gaúcho e por que foi a conversa. A busca por Você treinador. tem essa informação, já o Venê Casagrande traz pra gente. O Venê estava curioso aqui, né? Eu queria saber o lado do Vasco, porque o Vasco buscou esse treinador e ele já tem essa resposta. E também vamos falar do Fábio Carille, porque o Vasco já deixou claro que ele vai comandar o time e fechou o contrato por 1 ano com o treinador. Cadê? É sim. O meu também vai ser sim. E Respeito. assim, pode ser uma coisa assim, você fala isso, Fernanda? Porque você tem um treinador que só ganha com placar. Toma muito gol, pode tomar, mas também faz muito gol. Quer dizer, um cara super ofensivo, que é o Arthur Jorge, que hoje é o atual treinador do Botafogo. Mas a gente tem que entender também, eu acho, hoje, o todo. O macro e o micro. No macro, o mercado. Quais são as opções? E dentro do que eu posso de opção, eu tenho que também saber o quanto eu posso pagar. Por exemplo, hoje eu quero comprar uma bolsa. No mercado tem o quê? Tem uma Louis Vuitton. Mas eu não tenho dinheiro para comprar. Então eu tenho que comprar uma bolsa que eu consiga pagar. Então o mercado tem bons caras, mas o mercado que o Vasco consegue tocar. Quais são as opções que o Vasco tem? Essa é a primeira pergunta para você já ter uma reflexão. No micro o que o Vasco tem hoje, ele vai se reforçar, é claro, mas a gente já sabe que hoje, quando você traz um treinador numa calibragem alta, muito caro, o Vasco pode dizer assim, eu vou investir no treinador, beleza. Só que o treinador, ele faz exigências, ele pede peças que às vezes o Vasco não vai poder comprar. O Vasco está no momento híbrido de transição para SAF. Está na escolha mais importante da sua história, que é escolher uma SAF boa para entregar na mão o Vasco, a sua história, o seu repertório e tudo mais. Então, o Vasco está nesse momento de transição, que é um momento muito delicado. E eu acho que você fazer as coisas no arroz com o feijão é a melhor opção que tem. Você não tem os melhores zagueiros, então você pega um cara que defensivamente constrói, pensa assim, sai na boa, é sofrido, não é o mais bonito futebol do mundo, não é, mas é efetivo. Então eu acho que sim, para a realidade hoje do Vasco, e porque o Vasco pode entregar em 25, e eu não tô falando que é lutar para não cair, não. Porque o Carille, ele teve agora no Santos mais 60% de aproveitamento. E isso é bom. Se a gente for olhar os números do Carille. Ele foi muito polêmico lá nas suas falas, comparando com o Corinthians e tudo mais. Mas, efetivamente, em campo, ele trouxe o Santos pro seu lugar, que eu nunca deveria ter. Mas você não queria ele no Botafogo? Na minha realidade hoje, não. Mas o Venê não quer no Flamengo, Carille. E o Vascaíno tem que ficar feliz com o Carille. Eu posso votar. Entenda. Não, é bom pros outros. Pra mim, não. Você foi bem, Pro Vasco é legal, mas no meu time eu não quero. E é assim, gente, pega o morteiro e solta aí na janela. Mas eu tô dizendo que pra realidade hoje que o Vasco pisa, eu não acho um nome ruim. Eu acho que a Fernanda usa uma palavra que eu concordo, realidade. A realidade do Vasco da Gama hoje é totalmente diferente do Botafogo, que é diferente do Flamengo. Pô, mas se empolgar com eu vou votar aqui no sim, tem experiência, mas eu vou votar também em cima daquilo que eu busquei ouvir do Vasco da Gama. Fala aí, Venê. Lembra que recentemente eu falei assim, eu não queria criticar o Pedrinho aqui, Pedrinho, atual presidente do Vasco da Gama, que entende muito de futebol e que nos tempos de comentarista, ele não era muito a favor ou não gostava muito do estilo do futebol do Renato Gaúcho. E aí eu fui buscar entender como que estava essa busca do Vasco da Gama por um treinador. Primeiro, a prioridade era um treinador que conhece muito futebol brasileiro, que tem a vivência de futebol brasileiro. Segundo, tem a realidade financeira, ou seja, não é qualquer treinador que vai aceitar aquilo que o Vasco que esbarrou no Renato, a gente sabe que foi isso. Exatamente. Antes do Renato, o Vasco da Gama tentou o Caixinha, que fez um baita trabalho no Red Bull Bragantino, o Caixinha não aceitou. Já acho mais interessante. Antes do Renato, o Vasco tentou o Pesolano,
que fez até um bom trabalho aqui no Cruzeiro, estava fazendo um bom trabalho na Europa, e ele não aceitou. E aí muita gente vai falar assim, mas por que tentou o Renato antes de tentar o Carille? Porque o Carille estava negociando com outro clube, o Grêmio. E isso precisa ser ressaltado. Além do Vasco da Gama, o Atlético Mineiro está buscando um treinador, Santos está buscando um treinador, Grêmio está buscando um treinador. Eu tenho certeza que esses 3 clubes estão oferecendo mais aquilo que o Vasco da Gama pode oferecer. Além, é claro, da estrutura. Porque a gente não pode esquecer que o Vasco da Gama hoje é uma incógnita. Daqui a pouco ele pode ser vendido e esse treinador ele pode ser demitido. Sim. Então, diante dessa realidade, eu acho justo a gente entender... O Luiz Castro também chegou. O Luiz Castro nem quis ouvir. Financeiramente... Aí era pra se animar. Inclusive, Mas eu falei aqui, gente, o melhor nome é o Castro. O Luiz Castro está indo pro Atlético Mineiro. Por que está indo pro Atlético Mineiro? Isso é verdade? É verdade, isso é informação. Ele está indo pro Atlético Mineiro porque o Atlético está oferecendo muito mais do que o Vasco da Gama. E o Atlético não é uma incógnita futuramente. Então, diante desse cenário todo, a gente precisa se colocar no lugar do Pedrinho, na cadeira. É momento. É óbvio que se ele pudesse contratar um treinador de alto nível, ele poderia contratar. Só que nesse momento, os obstáculos que ele tem pela frente, eu vou considerar o Carille, sim, um bom treinador. E acho até melhor que o próprio Renato Gaúcho, que foi tentado anteriormente. Eu também acho. Agora, e foi exatamente nesse ponto que eu toquei. A gente já tem dificuldade, hoje eu perguntei assim pra vocês, quem tem de opção no mercado? Tem um monte, mas que o Vasco consegue alcançar, pagar, né? Porque hoje o salário desses caras, gente, tão exorbitantes. A gente tá normalizando R$1 milhão. R$1 milhão. Então, assim, não é uma coisa fácil. E além de você não ter muitos nomes, os nomes que tem às vezes não cabem no seu orçamento e às vezes se cabem, tem outros que estão buscando e sobe um pouquinho o sarrafo e você não consegue alcançar e você já não consegue brigar por aquele cara. Então, de toda a realidade hoje que o Vasco vive, eu sinceramente não acho um nome ruim o Fábio Carille. Eu acho que ele é um treinador muito sério, muito competente, tem números muito bons e tem efetividade. Pode ser um jogo mais sofrido, mais cansativo, mais retranqueiro. Não é o perfil cultural do Vasco da Gama, né? O Vasco não tem esse escola traço. Tite, né, o Carille? Exato. Não é. O Vascaíno não vai gosta jogar em desse São tipo de Januário, jogo. no Caldeirão, não a torcida vai pra cima, Mas eu acho que pode ser. Não, eu concordo com você que não é um baita treinador. Não é. Quando o Arthur Jorge essa chegou aqui, não era assim tão badalado. Não, nem o Luiz Castro. Nem o Luiz Castro. Então por que eu vou... Aí eu também não trabalho com scout, aí se vira quem tem essa função. Vai descobrir aí mas aí eu acho que é o ponto que você trouxe na apuração. Conhecer o futebol brasileiro e também não exigir muito. Exemplo, se vai atrás de um Luiz Castro, eu tenho certeza que o Luiz Castro ia chegar fazendo várias exigências no ponto de vista estrutural ali, dia a dia, de treinamento, e o Luiz Castro fez isso publicamente no Botafogo. Ele falou que a grama do CT parecia de estacionamento, lembra? Lembro. Então é muito... É assim, é como se você é uma empresa. Óbvio que você quer ter aquele melhor funcionário do mundo. Só que o que você pode oferecer para o funcionário é isso. Será que esse melhor funcionário do mundo vai aceitar? Eu concordo com o que a Fernandinha e o Vene falaram sobre o treinador Fábio Carille. Na verdade, esse treinador não é de repente o que o Vasco queria, mas sim o que o Vasco pode. Dentre todas as opções, o que o Vasco pode, no momento, o Fábio Carille, ele é o que mais se adequa talvez ao Vasco. E também não adianta o Vasco estar aqui querendo contratar um técnico, pagar caro por um técnico e ele pedir jogadores que o Vasco não vai ter condições de trazer, entre ter um técnico talvez mediano, que até foi campeão pela Série B pelo Santos, que de repente sobrar mais dinheiro para trazer e reformular melhor o elenco para 2025. Até porque 2025 promete. Acredito que vai ter muito mais times bem reformulados, com mais contratações. Então não deve ser um ano muito fácil para muitos times. E o Vasco, eu acho que com o time certinho, tem tudo a fazer um belo de um campeonato. Bem, minha gente, não deixe de seguir o canal, deixe seu comentário também. E por hoje é só. Um grande abraço, vascaínos!